Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a estudar conosco a Palavra de Deus, convidando você a se preparar para a vinda de Jesus, convidando você a olhar para Israel e ver o que Deus tem falado a respeito desta nação e do templo. No programa de hoje, conversaremos sobre a destruição do segundo templo e a profecia da sua reconstrução. Vamos ver? Deixe o Espírito Santo te ensinar, falar com você. Deixe o Senhor te mostrar a vontade dele para este tempo. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, um dos livros da Bíblia que mais fala no Antigo Testamento a respeito das coisas que hão de acontecer é o livro do profeta Daniel. Daniel foi um homem de Deus, um jovem que bem cedo na sua adolescência resolveu firmemente ser um santo homem de Deus. Resolveu servir ao Senhor e adorá-lo de todo o coração, custasse o que custasse. Resolveu que mesmo que ele fosse lançado na fornalha de fogo ardente, como diz a Escritura, ou ser lançado na cova dos leões, não importava para ele a vida, mas importava servir ao Senhor e jamais negá-lo. E Deus trouxe para Daniel revelações tremendamente importantes. De 3 formas diferentes, Deus vai mostrando para Daniel as coisas que hão de acontecer, através de uma visão, de um sonho do rei Nabucodonosor, através do sonho e através de visões para o próprio Daniel, Deus revela as coisas dos finais dos tempos. Deus mostra para Daniel que Jerusalém e o templo seriam destruídos. E Deus mostra para Daniel que Jerusalém e o templo seriam novamente reconstruídos e no período do final, nos últimos anos da história da humanidade, dentro do contexto da volta de Jesus, ou antes da volta de Jesus, o templo seria novamente reconstruído, onde o anticristo haveria de se manifestar. Tome a sua Bíblia, abra em Daniel capítulo 9 e vamos ler do verso 20 ao 27. Vamos lá? É a profecia das 70 semanas de Daniel. Falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel e lançava minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava eu, falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente, voando, e me tocou a hora do sacrifício à tarde. Ele queria instruir-me. Falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque tu és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Deus estava agindo na vida de Daniel, o sobrenatural naturalmente acontecendo na vida do servo do Senhor. Anjos, visões, modo sobrenatural de Deus livrar a vida de Daniel e de seus 3 amigos, foram coisas assim comuns na história deste homem de Deus, Daniel, que significa juiz de Deus. O anjo do Senhor, Gabriel, tinha uma mensagem para Daniel. E veio então, enquanto ele orava, trazer o entendimento da palavra de Deus, da vontade de Deus, das coisas que haveriam de acontecer. Daniel queria saber
O que haveria de ser da sua nação? O que haveria de ser do seu povo? Deus já tinha dado entendimento na visão de Nabucodonosor dos reinos que viriam depois e como seria na consumação dos séculos. E Daniel continuou buscando de Deus entendimento, sabedoria para compreender estas coisas. E o anjo disse: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Sabemos que aqui o anjo de Deus está falando a respeito de Jesus, Jesus de Nazaré. Sabemos que foi através de Jesus que cessou a transgressão, acabam-se os pecados, ele veio expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e ungir o Santo dos Santos. Ou seja, Jesus veio trazer um novo tempo na história. Quando ele disse àquele paralítico: filho, os teus pecados te são perdoados. Os fariseus disseram: quem pode perdoar pecados senão um só que é Deus? Jesus disse: ora, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. E eles ficaram maravilhados com aquilo que viram. Jesus estava mostrando que o problema do pecado estava sendo resolvido através dele, porque ele estava tomando sobre si, ali na cruz ele tomou sobre si as nossas dores, nossas enfermidades, a nossa culpa. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. Ele nos trouxe o perdão. E é isso que o anjo está trazendo para Daniel, 70 semanas. Então ele diz: sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Ou seja, se você somar 7 semanas com 62 semanas, dá 69 semanas. 69 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido e já não estará. Nesse ponto, ele está falando a respeito da morte de Jesus. Quando os discípulos ficaram sem compreender, ele dizendo que ele era como grão de trigo que, caindo na terra, deveria morrer para que pudesse dar muito fruto. Eles não compreenderam, mas quando Jesus ressuscitou, ele tomou os salmos, ele tomou os profetas, ele tomou Daniel, ele tomou Moisés e mostrou que convinha que o ungido, o Cristo, o Messias, morresse para dar a sua vida em resgate de muitos. Então, ele disse: depois das 62 semanas, será morto o ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra. Desolações estão determinadas. O Senhor está dizendo aqui que depois das 62 semanas, ou seja, cada dia é contado como um ano. E dá exatamente, desde que saiu a ordem de Ciro até a morte do ungido, até a morte de Jesus na cruz, o tempo bate absolutamente correto, de uma maneira precisa dentro da profecia. E diz que um príncipe romano viria para destruir a cidade e o santuário, que seria como num dilúvio. O dilúvio veio inesperadamente. O dilúvio começou e as pessoas não tinham para onde fugir. Foi assim quando Roma destruiu Jerusalém. Não tinha como fugir, não tinha para onde fugir. Foi como num dilúvio. E
está escrito: desolações são determinadas. Aconteceu no ano 72 da nossa era o cumprimento desta profecia. O general Tito destruiu Jerusalém e destruiu o templo. O templo que Jesus havia dito que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada. Mas esta mesma profecia, este mesmo capítulo vai falar que este templo será reedificado. Um terceiro templo. Diz: ele, esse príncipe, ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Esta última semana de Daniel, nós vemos que depois da morte do ungido, depois da destruição de Jerusalém, há um hiato na história. Os judeus são dispersos por todas as nações da terra. Então é a história da igreja, é o período da igreja, a igreja se multiplicando na terra. E então vem a última semana. Essa última semana de angústia, de dor, é chamada a tribulação ou a grande tribulação. Quando este príncipe, o anticristo, vai se manifestar e ele vai fazer cessar o sacrifício no templo. Bom, se vai ter sacrifício, vai ter templo. Se tem templo no final dos tempos, é porque ele será reconstruído. E a boa notícia que eu te dou é que este templo está sendo cogitado em ser reconstruído nos nossos dias, na nossa geração. Tudo já está pronto. Todos os utensílios do templo estão prontos, até o véu do templo já foi tecido. Tudo está pronto. E a cogitação de que a reconstrução estará tendo efeito bem próximo nos nossos dias. E você? Está pronto para as coisas que estão para acontecer? Temos visto um pouquinho, um vislumbre de maldade, de violência, de guerras, de barbaridades lá no Oriente, lá no Iraque, lá na Síria, lá na Nigéria. Nós estamos vendo um pouquinho. É preciso estar preparado para a vinda do Senhor, para as coisas que devem acontecer. Vamos orar? Feche seus olhos, curve sua fronte, ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui diante de Ti. Tu sabes que eu não estou pronto para a vinda de Jesus. Tu sabes que não estou preparado para encontrar-me contigo, mas eu desejo, eu preciso, eu te peço perdão pelos meus pecados e te entrego a minha vida, tudo que sou e tenho. Quero fazer a Tua vontade e a partir de hoje consagrar a minha vida a Ti. Quero ser somente Teu. Recebe-me em nome de Jesus. Amém. Pai, abençoe cada pessoa, cada família que nos assiste com a Tua paz, com a Tua libertação, com o Teu amor, com a Tua salvação, com o Teu suprimento, com a Tua cura, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. É isso aí. Fique firme, porque Jesus em breve virá. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, se Ele nos permitir. Até lá!